Olá, nesta análise a gente vai mergulhar numa narrativa cósmica bem complexa. Uma história sobre controle, sobre libertação e, olha, sobre uns aliados para lá de inesperados. É uma jornada para tentar quebrar as correntes de uma realidade que talvez não seja bem o que parece. E tudo começa com essa frase, que já dá o tom de mistério, né? Ela basicamente prepara o terreno para o conflito central da história. Aquela batalha constante entre a nossa percepção da realidade e uma verdade que foi construída para nos manter presos. Ok, então vamos fundo nisso. A premissa central aqui é de que a nossa realidade é, na verdade, uma prisão muito bem elaborada, quase uma simulação. Mas quem seria o arquiteto por trás de tudo isso? E aqui entra o antagonista da nossa história, o Demiurgo. É bem importante entender que, de acordo com esses textos, ele não é o criador de tudo, a fonte original. É melhor pensar nele como um arquiteto, talvez um programador, que construiu o mundo material como se fosse uma gaiola para a consciência. E como é que essa prisão se mantém de pé? Bom, as grades dessa cela não são de ferro, não. Elas são feitas de conceitos, ideias que governam a nossa vida. A matemática, por exemplo, que define a ordem, aqui é usada para criar repetição, para limitar o que a gente percebe. O zodíaco funciona quase como um programa para ditar um destino que fica se repetindo, e até os 7 pecados capitais são descritos como frequências, sabe? Frequências baixas que deixam a alma sobrecarregada, presa na ignorância. Mas, claro, para toda a prisão, sempre tem alguém procurando a chave. E é isso que nos leva aos heróis dessa saga. A força que está buscando um jeito de sair. É aí que surge um grupo chamado Tarde 42 como a grande força de resistência. Eles são uma mistura bem única de conhecimento ancestral, de cura natural, com um entendimento técnico super profundo da estrutura da realidade. E o centro do método deles gira todo em torno desse número, 42. E não é um número qualquer. Ele representa 42 ervas medicinais que, quando combinadas, formam a chave mestra para destravar todo o sistema. Então, o ponto crucial é como eles usam esse número. É uma espécie de contra-matemática perfeita. Se a prisão do Demiurgo tem 7 círculos, o Tarde 42 vai lá e aplica as suas 42 chaves. E a conta fecha direitinho. 42 dividido por 7 dá 6. Ou seja, eles têm exatamente 6 chaves para cada um dos selos dimensionais. É um sistema impecável para a libertação. Mas o mais interessante é que o Tarde 42 não estava lutando sozinho. Eles tiveram uma ajudinha de fontes bem poderosas e, em alguns casos, bastante surpreendentes. Os textos originais fazem um contraste bem claro entre dois tipos de influência externa. De um lado, uma ajuda que corrompe, a dos anjos caídos, que teriam trazido coisas como a guerra e a vaidade, deixando a prisão ainda mais apertada. Do outro, uma orientação que liberta, de um grupo cósmico conhecido como a Grande Fraternidade Branca, que é focado em educação espiritual para a autonomia. E aí, no momento-chave, um aliado totalmente inesperado aparece para defender a humanidade. Uma figura conhecida só como o Doutor entra em cena para bater de frente com a lógica do carcereiro, usando uma filosofia completamente diferente. Com essa aliança formada, o cenário está pronto para o clímax. Uma batalha que não é de armas, mas sim de filosofia, de dívida e, acima de tudo, de frequência. E o Demiurgo faz a sua jogada final. Ele tenta controlar o Tarde 42 usando a maior arma psicológica que existe, a ideia de dívida existencial. Ele se declara o dono, o credor de toda a existência material. Uma jogada de mestre, né? Mas esse novo aliado, o Doutor, se posiciona como defensor da humanidade e refuta a alegação na hora. Ele diz que essa dívida é uma fraude. O argumento é que a capacidade da humanidade de criar significado, de criar amor no universo mecânico, isso por si só já é o pagamento que anula qualquer contrato. A conta está quitada. Bom, derrotado no debate, o Demiurgo parte para a força bruta. Ele convoca todo o seu exército, a chamada Legião da Inércia, para tentar esmagar o Tarde 42 e seus aliados de uma vez por todas. Só que todo e qualquer ataque é neutralizado. A narrativa detalha 33 tentativas diferentes, desde ataques psíquicos com mísseis de culpa até armas que mexem com o tempo, tudo, absolutamente tudo, falha contra as defesas do Tarde 42 e dos Doutores. O clímax da batalha é o golpe de misericórdia na estrutura de controle. Várias encarnações do Doutor começam a trabalhar juntas não para destruir, mas para metodicamente desparafusar, peça por peça, a própria máquina do destino, a roda de Sansara.
Com a prisão toda desmontada e o arquiteto derrotado, um novo sistema precisa ser colocado no lugar. Um sistema para proteger essa liberdade que a humanidade acabou de descobrir. O Demiurgo se rende. Ele aceita uma trégua e se retira, prometendo deixar a humanidade seguir o próprio caminho. Isso estabelece uma paz que é delicada, frágil, mas é real. E para garantir que essa paz dure, uma rede de vigilância é criada. Vários centros galácticos aliados, tipo o Nexus Prime para análise de inteligência e o Cronet Alpha para registros do tempo, passam a monitorar o sistema. É uma defesa que age antes do problema acontecer, baseada em conhecimento para impedir qualquer nova tentativa de controle. E a grande fraternidade branca? Bom, aquela vergonha do passado se transforma em responsabilidade. Eles assumem o papel de guardiões silenciosos, garantindo que o livre-arbítrio nunca mais seja comprometido numa escala tão gigantesca. E, no fim das contas, a narrativa nos deixa numa realidade totalmente nova, sem aquelas amarras artificiais de antes. Isso tudo leva a uma pergunta final, uma pergunta bem profunda. Com a prisão desmontada e o carcereiro longe, o que de fato significa ser livre? O que a gente vai fazer com essa liberdade?